Existem lugares no planeta que são tão perigosos, tão misteriosos, que foram completamente proibidos para qualquer pessoa comum. Alguns escondem segredos que governos não querem revelar, outros são tão letais que você não sobreviveria nem por algumas horas. Desde ilhas infestadas de cobras mortais, como a Ilha das Cobras, até arquivos secretos, que podem mudar tudo o que você acredita sobre a história. Hoje, você vai conhecer os 10 lugares mais proibidos da Terra. Mas fica até o final, porque o número 1 é simplesmente inacreditável. Bem-vindos ao canal Planeta Terra em Foco. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like para não perder nenhum vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, sabia que dá para criar vídeos assim usando imagens e narração, sem precisar aparecer? Eu deixei 2 materiais na descrição que podem te ajudar: o método YouTube milionário e a caixa preta com 50 dicas para começar no YouTube, do Peter Jordan. Acesse os links na descrição. Enquanto milhões de turistas visitam o Havaí todos os anos, existe uma ilha que permanece completamente fora dos mapas turísticos. Estamos falando da ilha de Niihau, conhecida como a Ilha Proibida. Esse local é fechado ao público e preserva um estilo de vida praticamente intocado pela modernidade. A entrada é extremamente restrita e apenas poucas pessoas têm autorização para pisar lá. É como se o tempo tivesse parado. E talvez esse seja exatamente o motivo pelo qual você nunca poderá entrar. Existe um lugar no meio do deserto onde o acesso é totalmente proibido, e o que acontece lá dentro, quase ninguém sabe. Estamos falando da Área 51, uma base militar cercada por segurança extrema, onde qualquer tentativa de aproximação pode ter consequências sérias. Ao longo dos anos, esse local se tornou o centro de inúmeras teorias, desde tecnologia secreta até possíveis contatos com algo fora da Terra. Mas a verdade é que quase tudo o que acontece lá dentro permanece desconhecido. E talvez esse seja o maior mistério de todos. Existe um lugar no Brasil onde cada passo pode ser o último. Estamos falando da Ilha das Cobras, um dos lugares mais perigosos do planeta, onde a concentração de serpentes é tão alta que, em algumas áreas, pode haver mais de uma cobra por metro quadrado. A ilha é dominada pela jararaca ilhoa, uma espécie extremamente venenosa. O acesso é proibido, e apenas poucos pesquisadores conseguem entrar, porque nesse lugar, a natureza tomou o controle. E o ser humano, simplesmente não é bem-vindo. Em um dos lugares mais remotos e congelados do planeta, existe um cofre que pode salvar a humanidade. Estamos falando do Svalbard Global Seed Vault. Escondido dentro de uma montanha no Ártico, esse local guarda milhões de sementes de plantas do mundo inteiro. O acesso é extremamente restrito, e apenas pessoas autorizadas podem entrar. Mas o mais impressionante é o motivo. Esse cofre foi criado como um plano de emergência, caso algo catastrófico aconteça com o planeta. Um verdadeiro backup da vida na Terra. Porque quando tudo falhar, esse pode ser o último recurso da humanidade. Existe um lugar no planeta onde você simplesmente não pode chegar, não por causa de leis apenas, mas porque você pode não sair vivo. Estamos falando da Ilha Sentinela do Norte, habitada por uma das tribos mais isoladas do mundo. Esse local é completamente fechado para qualquer contato externo. Qualquer tentativa de aproximação é vista como ameaça, e a reação pode ser imediata. Mas o mais impressionante é que esse povo vive praticamente como há milhares de anos, sem contato com a civilização moderna. E talvez seja exatamente por isso que o mundo decidiu deixá-los em paz, porque alguns lugares não devem ser tocados. Existe um lugar no mundo onde o tempo simplesmente parou, um cenário congelado desde um dos maiores desastres da história. Estamos falando da Chernobyl Exclusion Zone,
Em 1986, uma explosão nuclear transformou essa região em um território perigoso, invisivelmente mortal. Cidades inteiras foram abandonadas, deixando para trás casas, escolas e vidas interrompidas. Até hoje, a radiação ainda está presente, e algumas áreas continuam totalmente proibidas. Porque nesse lugar, o perigo não pode ser visto, mas ele está lá. Existe um lugar no Japão onde nem mesmo a maioria dos habitantes pode entrar, um local cercado por tradição, respeito e segredo absoluto. Estamos falando do grande santuário de Ais, considerado o templo mais sagrado do país. Esse local esconde uma área totalmente proibida. Apenas membros da família imperial têm acesso ao seu interior, enquanto o restante do mundo só pode observar de longe. O que existe lá dentro, ninguém sabe ao certo. E talvez, esse mistério seja exatamente o que mantém esse lugar tão poderoso até hoje. Há mais de 2000 anos, um imperador mandou construir um dos túmulos mais impressionantes da história, um lugar feito para protegê-lo até mesmo depois da morte. Estamos falando do mausoléu de Kenshi Huain, guardado por milhares de soldados de terracota em tamanho real. Esse local esconde um segredo ainda maior. A câmara principal nunca foi aberta. Existem teorias de armadilhas mortais, e até rios de mercúrio protegendo o túmulo. E até hoje, ninguém sabe o que realmente está escondido lá dentro, porque algumas descobertas podem ser perigosas demais para serem feitas. Existe uma ilha na Itália que ninguém quer chegar perto, um lugar marcado por morte, doença e histórias perturbadoras. Estamos falando da Ilha Poveglia. Durante séculos, esse local foi usado para isolar pessoas contaminadas por doenças mortais, e dizem que milhares morreram ali. Anos depois, a ilha se transformou em um hospital psiquiátrico, onde relatos indicam que coisas estranhas começaram a acontecer. Hoje, o lugar está completamente abandonado e oficialmente proibido. E talvez isso seja o melhor. No topo da lista, está um dos lugares mais misteriosos e restritos de todo o planeta. Um local cercado por segredos, silêncio e acesso extremamente limitado. Estamos falando do Arquivo Secreto do Vaticano. Por trás dos muros do Vaticano, existe um arquivo gigantesco, escondido em corredores subterrâneos que se estendem por quilômetros. Lá dentro, estão documentos que atravessam mais de 1000 anos de história, cartas de reis, registros secretos e informações que quase ninguém no mundo teve permissão para ver. O acesso é tão restrito que apenas poucos pesquisadores, altamente selecionados, conseguem entrar, e mesmo assim, com limites rigorosos. Mas o que realmente chama a atenção são os mistérios. Existem relatos de documentos que nunca foram revelados ao público, registros que poderiam mudar completamente a forma como entendemos a história da humanidade. E talvez esse seja exatamente o motivo pelo qual você nunca poderá entrar lá, porque alguns segredos simplesmente não foram feitos para serem descobertos. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, já deixa o like e se inscreve, porque tem muito mais mistérios vindo por aí. E esse foi o conteúdo de hoje, pessoal. Obrigado e até a próxima.